Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sei que hoje é um dia triste para nós de direita, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas, principalmente após o suposto vídeo do Bolsonaro mostrando a tornozeleira. Darei minha opinião ao final do vídeo, mas antes queria mostrar os fatos. A prisão do presidente Bolsonaro foi decretada antes de qualquer violação da tornozeleira. Ela foi determinada com base em uma vigília religiosa que ocorreria em frente ao seu condomínio. Eu gostaria de começar com uma rápida explicação do pastor Malafaia. Sei que muitos não gostam dele, mas tentem focar na explicação e não em quem fala. Depois a Natuza rebolando para tentar justificar mais uma arbitrariedade de Moraes e a professora de direito penal desmontando a narrativa dos militantes. Povo abençoado do Brasil, eu estou saindo para inaugurar uma igreja, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se deixe enganar pelo Grupo Globo, que é a imprensa oficial do ditador Alexandre de Moraes. Está aí o documento. A prisão de Bolsonaro foi decretada na sexta-feira, antes de qualquer questão de tornozeleira. Isso aqui é muito importante. Ele decreta a prisão de Bolsonaro antes de qualquer questão de tornozeleira, porque o filho de Bolsonaro, Flávio, convocou uma vigília de oração, então isso era perigoso, isso é risco. E outra, isso é uma vergonha, porque manifestações pacíficas são garantidas pela Constituição, artigo 5º, inciso 16º. De madrugada, meia-noite, foi dado alerta que Bolsonaro sozinho tentou arrancar a tornozeleira. Ele é vigiado 24 horas pela Polícia Federal. Tanto é que foram lá, trocaram a tornozeleira e ele voltou a dormir. Então, não confundam, porque estão dizendo que Alexandre de Moraes decretou a prisão de Bolsonaro por causa de violação de tornozeleira eletrônica. Mentira! Isso foi uma segunda etapa. Ele, de fato, mandou prender Bolsonaro, cortina de fumaça, para poder tirar da mídia a questão do Banco Master. Roubaram bilhões, gente grande de Brasília está envolvida, e a mulher dele e os filhos dele são advogados desse ladrão e desse corrupto. Essa que é a verdade. Bolsonaro sozinho ia fugir de casa como? É um desespero do cara, de tamanha pressão que vem recebendo. Essas são verdades. Não adianta chorar e não adianta querer mudar para dizer que Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro porque ele tentou arrancar a tornozeleira. Mentira! A ordem de prisão é de sexta-feira. Tá aí mais uma vez para você. Vamos à verdade, porque a verdade é absoluta. As mensagens de Flávio Bolsonaro são descritas na decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Joel fala da dubiedade dessas informações. Então, para além da aparente tentativa de retirar a tornozeleira eletrônica, o que indicaria em qualquer circunstância para qualquer preso uma tentativa de fuga, assim as autoridades policiais interpretam quando um preso ou alguém sob medida cautelar tenta tirar a tornozeleira eletrônica. Alexandre de Moraes ainda enxergou nas declarações de Flávio Bolsonaro, por meio de uma postagem de um vídeo, um ato que poderia ensejar a uma confusão com vistas a uma possível fuga. Olha só o que diz Flávio Bolsonaro numa postagem segundo o despacho de Alexandre de Moraes. O filho do presidente chama de vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil. Abre aspas. Vamos invocar o Senhor dos Exércitos. A oração é a verdadeira armadura do cristão e por meio dela vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tem um convite especial para vocês. Assista ao vídeo até o final. E aí entra o vídeo. Em dado momento, o vídeo diz o seguinte: você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí do sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa neste sábado. E por aí vai. Aos olhos do juiz, esta convocação é uma convocação que pode gerar múltiplas interpretações e não se limitar apenas a um inocente ato de oração. Quando a Polícia Federal comunica à Justiça de que houve ali uma tentativa de tirar a tornozeleira eletrônica, tendo Flávio Bolsonaro
feito uma convocação nesses termos, o juiz não teve outra dúvida a não ser limitar a possibilidade de fuga, tendo em vista, como o Joel bem lembrou, que já houve pelo menos uma que se tornou pública. Não sabemos se houve outros planejamentos de fuga. Então, imagina a circunstância em que o juiz nada fizesse, Bolsonaro tirasse a tornozeleira eletrônica, a multidão conseguisse, de alguma forma, criar algum tipo de caos, permitindo a saída do presidente e do ex-presidente, e o ex-presidente não cumprisse, embora preso preventivamente em casa, em prisão domiciliar, ele fugisse de Brasília e do Brasil. A responsabilidade recairia sobre a Polícia Federal e sobre o juiz da causa. Eu queria perguntar para a senhora, relacionado à determinação, quando o ministro Alexandre de Moraes decide a prisão preventiva de Bolsonaro, ele cita um risco à ordem pública também por conta dessa vigília que foi convocada pelo filho dele, senador Flávio Bolsonaro. Então eu queria entender o seguinte: ao mesmo tempo que os apoiadores de Bolsonaro dizem, olha, a gente tem que ter liberdade religiosa, você não pode simplesmente achar que isso vai ser um elemento ali que justifique uma prisão. É claro que está dentro de um contexto maior, mas queria que a senhora analisasse a vigília. Essa vigília tinha realmente o condão de trazer um tumulto, um caos que justificasse ou facilitasse uma eventual fuga do ex-presidente? Bom, só retomando um ponto anterior sobre essas informações do material de ruptura eventual, a questão é que eu estou tentando me limitar ao que está na decisão e nos autos até o momento, e aí isso não é narrado pelo ministro Alexandre de Moraes na sua decisão. Dessa forma não é narrado. É narrado que havia uma intenção de violação, mas não o material, como foi. Então, isso é um elemento, por enquanto, extra-autos. Por isso que eu acho importante, né, tão essencial, tão necessária essa questão probatória mesmo sobre o que aconteceu. Quanto à questão da vigília, eu não nego que aqui possa ter, é claro, uma intenção política de tornar o presidente até uma questão de mártir ou de reforçar o bolsonarismo, etc. Mas eu não vejo como claro um risco iminente, né, sem saber a dimensão disso, que isso poderia ou não tomar. E considerando que há um monitoramento que não é eletrônico, mas o fato de que há um policiamento ostensivo e constante 24 horas nesse local, acho um pouco precipitado afirmar que isso vai já gerar esse risco iminente de fuga. Ainda mais que há, bem ou mal, na Constituição, tanto a questão do direito à liberdade religiosa quanto a questão do direito de reunião para fins lícitos. Aqui não vejo de imediato um fim ilícito. Pode até, assim, alguns talvez estejam dizendo, bom, mas se nós juntarmos todos os indícios, isso leva, né, o fato de que outros políticos do mesmo espectro já fugiram, etc. Acho que isso torna um discurso muito indiciário, e o nosso risco aqui, a minha maior preocupação, sinceramente, é que nós toleremos certos limites de legalidade quando eles incidem sobre pessoas que não são do nosso espectro político. Ou seja, se isso acontece eu sou alguém mais alinhado a uma posição de esquerda, então se um limite de legalidade acontece em relação a alguém que tem uma posição mais de direita ou extrema-direita, eu tenho uma certa tolerância. Então, essa coerência que o direito penal nos cobra, ela é muito difícil. Porque a minha impressão, e aqui eu sou uma grande crítica desde as ilegalidades da Lava Jato, mas a minha impressão é que nós estamos cedendo um pouco a nossa posição no espectro político, muitas vezes diante do que de alguns limites de legalidade, quando eles incidem sobre pessoas que são de um espectro político que não me agrada. E aí essa é a minha maior preocupação. Nós não podemos ceder a um pouco a esse sentimento, que não é um sentimento de coerência, de segurança jurídica, etc. Então, por isso, eu tento ser muito técnica, e nem sempre é fácil aqui nessa discussão, vou ser muito sincera, mas eu tento ser muito técnica, e por isso que me parece ainda que essa questão da vigília, da reunião, ainda estaria dentro de um exercício de direito fundamental. Então, por isso a minha posição mais cautelosa quanto a isso. Porque isso se multiplica para outras situações, né? No futuro, pode ser que um político de outro espectro também venha a convocar
e nós precisamos, como que nós vamos aplicar os precedentes, né, as decisões, digamos, olhando para o futuro. Então, acho que nós temos que ter um pouco de cautela, assim, quando isso está em questão, para nós também não nos excedermos e criarmos algumas decisões que depois podem nos custar muito caro futuramente. Então, por isso a minha posição um tanto quanto cautelosa. Em primeiro lugar, qual é o objetivo da audiência de custódia? É a verificação daquele que é apresentado, daquele que foi preso, ou seja, as condições dele e o que ele tem para alegar. Como você bem colocou, o ministro Moraes vai delegar para um juiz auxiliar a presidência da realização dessa audiência de custódia, onde se vai verificar apenas isso e qual a alegação que tem o custodiado. Isso para envio ao Moraes. Mas, ao mesmo tempo, e isso é importante, na segunda-feira, a primeira turma irá examinar ou ratificar ou não a decisão do Moraes. A importância está aí. Vai verificar se confirma ou se os ministros ratificam ou não. Então, a questão é essa. Como vai se comportar a primeira turma com os seus 4 integrantes, uma vez que tem uma cadeira vaga. É assim que eu vejo. Volto ao ponto. Ele violou a tornozeleira eletrônica, a obrigação, descumpriu uma obrigação? Sim. Ele tinha motivos para isso? Estava dando choque nele? Ele precisava fazer aquilo? Ele teve um surto psicótico? O que aconteceu? A necessidade de se verificar isso. E se ele descumpriu essa obrigação, ele vai ser sancionado. Qual o tipo de sanção? Advertência? Ou mudança de cautelar? Ou seja, uma outra cautela. Isso tudo pode acontecer. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu gostaria de começar falando sobre decretar a prisão por causa da vigília religiosa, que, aliás, Moraes chamou de manifestação criminosa e ilícita. O presidente Bolsonaro mora em um condomínio, o que significa que seus seguidores não chegariam até sua casa, apenas até o portão do residencial. Portanto, a ideia de que Bolsonaro iria se misturar na multidão e fugir é completamente irracional. Outro ponto importante é a tornozeleira. Mesmo que Bolsonaro conseguisse removê-la, vale lembrar que ainda há policiais armados vigiando a residência 24 horas. Seria impossível uma suposta fuga, a menos que Moraes pense que Bolsonaro, extremamente debilitado, iria neutralizar policiais treinados em uma cena digna de um filme do Tom Cruise. O que vocês acham, pessoal? Será que agora os deputados e senadores de direita vão tomar alguma atitude ou vão fazer vídeos como até uma pessoa comum como eu pode fazer? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.